Bom, pessoal, vamos lá então, mais uma correção de atividades, falar sobre organização não governamental, que é uma ONG, e sobre a ONU, Organização das Nações Unidas, e corrigir as questões de 1 até 4. Então vamos lá. Nós temos aqui então, essas atividades vocês receberam aí, são dois textos, né, que vocês deveriam ter lido para poder entender um pouquinho melhor a matéria. Então, continuando aqui, vamos corrigir as questões 1, né, que vai de A a B, C. Então vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: que aspecto negativo da globalização foi citado pelo autor? Então é o texto que vocês leram lá, né, e vai falar então um pouquinho sobre globalização e tem alguns aspectos negativos da globalização que o autor citou. Vamos ver que aspectos são esses aqui, né? Ele cita lá principalmente as desigualdades sociais, o aumento das desigualdades sociais. Por quê? A globalização não é para todos, né? A gente sabe que muitos países são muito pobres e não têm condições de estar inseridos então na questão global, né? Principalmente os países do continente africano, que tem ali falta de acesso à informação, né? Uma série de questões então que agravam então as desigualdades sociais, né? Então a globalização serve para intensificar então essas desigualdades que nós temos então entre as populações do planeta. Questão letra B. Cite outros problemas que em muitos lugares do mundo aprofundaram-se com a globalização. Então nós podemos citar outros problemas então, como o aumento do desemprego, né? Porque a globalização, ela para alguns foi importante na questão da qualificação, mas para outros as pessoas não conseguiram se qualificar, se inserir então no mundo global, na questão da questão, por exemplo, da informação, da informática, né? Muitos países ficam aquém, então. Então, o aumento do desemprego é um desses problemas, então, que foram aumentados. A proliferação de doenças, né? Como aí as pessoas têm um fluxo muito maior, a gente vê hoje em dia, por exemplo, né, com essa questão da pandemia, a questão global, como é que a questão da Covid, por exemplo, ela se espalhou pelo mundo de forma muito rápida, né? Então, ou seja, a questão das doenças foram amplificadas, né? Conseguiram se proliferar com maior aceleração. A questão da imposição da cultura, né? Às vezes a cultura de um país, os países, geralmente os países mais ricos, eles vão impor sua cultura sobre os demais países. Entre outras questões que a gente pode citar. Ok? Questão letra C. Na sua opinião, que aspectos da globalização são positivos? Justifique sua resposta. Então aí é uma questão pessoal, né? Mas a gente pode dar como exemplo, então, os avanços dos meios, né, de transporte, que melhoraram muito, né? A questão dos transportes. Nós podemos citar também a questão da comunicação, né? O acesso à informação muito maior, né? A questão da comunicação mais rápida. O intercâmbio entre países, né? A troca de informações entre os países. E também povos e culturas diferentes, então, fazendo essa junção, né? Essa mistura de culturas no planeta. Então nós temos essas questões aí como importantes. Ok? Continuando aqui, nós vamos então para o item 2, que é analisar o gráfico, que vai falar então sobre o mundo, né? Pobreza multidimensional. Vamos colorir esse mapa aí para a gente visualizar melhor. Então nós temos ali a pobreza multidimensional, né, da população em porcentagem de 2015, da população rural e da população urbana. É um comparativo aí de algumas regiões do planeta aí. Então vamos para as questões. O que mostra o gráfico? Então, como foi dito ali, o próprio título diz, né, o gráfico mostra então, o percentual de pessoas em situação de pobreza, né, de uma forma multidimensional, né, em várias dimensões. É uma dimensão diversa, por continente ou região do globo, e por área de moradia, né, no caso ali, população rural e população urbana. Ok? A questão letra B. Que regiões do mundo apresentam, respectivamente, a maior e menor índice de pobreza multidimensional? Então nós podemos ver lá que o que apresenta a maior pobreza, pelo gráfico aqui, nós estamos vendo que é a África, né? E aqui apresenta a menor é o continente europeu e a Ásia Central. Então nós temos lá o maior índice encontrado na África subsaariana, né, que é uma sub-região, né, da África, que está abaixo do deserto do Saara, essa África subsaariana, está abaixo do deserto do Saara.
e o menor na região da Europa e na Ásia Central. Então a Ásia Central e a Europa têm os menores índices então de pobreza multidimensional, como está mostrando aqui no gráfico. A questão letra C: qual é o índice de pobreza multidimensional na região onde o Brasil está inserido? Então o Brasil está inserido na América Latina, né? Então os índices de pobreza multidimensional para a América Latina são de 3% nas áreas urbanas, né, que é aqui de azul, ó, 3%, e 19% nas áreas rurais, né? Então, ou seja, essa é o índice de pobreza multidimensional então, da região onde o Brasil está inserido, que é a América Latina. A letra D: onde há maior concentração de pessoas em situação de pobreza, nas áreas urbanas ou nas rurais? Em sua opinião, por que isso acontece? Se a gente for observar aqui, ó, o gráfico ele é maior sempre nas áreas rurais, né? Então, ou seja, maior número de famílias atingidas pela pobreza multidimensional está então nas áreas rurais, né? E essas áreas rurais dos países principalmente pobres ou em desenvolvimento, as infraestruturas também são muito inadequadas, são precárias, né, do que as áreas urbanas. Então, ou seja, nós temos uma precariedade rural em relação a questões urbanas, principalmente nos países então pobres e países em desenvolvimento. Ok? Por isso que é essa pobreza maior então na área rural. Continuando, nós vamos ter então essa segunda parte aqui, né, que vai falar então sobre a ONG. Vamos às questões. O que significa a sigla ONG e como essas organizações podem ser definidas? Então nós vimos lá no comecinho, falei para vocês que a ONG, né, é uma organização não governamental, ONG, organização não governamental. E são instituições, né, civis preocupadas então com as práticas sociais sem fins lucrativos, né? Então, ou seja, elas não visam lucros, né? Então elas fazem isso aí através de doações para ajudar outras pessoas, né? São as práticas sociais. Então isso é o objetivo então dessas organizações, então essas ONGs, né? Ajudar então sem nenhum tipo de visando nenhum tipo de recurso para essas instituições. Letra B: qual a atuação da ONG mostrada na notícia? Então, quem leu o texto lá viu que a ONG, né, citada na notícia, é a organização Parceiros do Mar, né, que promove então a limpeza de praias e conscientização sobre o problema ambiental do lixo, né? Então essa é a ONG da notícia então que vocês leram. Okay? Letra C: dê exemplos de atuação de outras ONGs explicando a importância desse tipo de organização. Então toda ONG vai visar então algum tipo de objetivo, né? Nós temos lá a Anistia Internacional, nós temos o Greenpeace, temos Médicos Sem Fronteiras, entre outros, né? E além disso, né, as ONGs locais, a gente pode ter ONGs aqui na nossa região também. Geralmente essas ONGs desempenham, né, funções em todo o mundo, realizando serviço em lugares e situações em que os governos são poucos presentes, né? Então, onde o governo não vai atuar, essas ONGs ajudam, fiscalizando, né, denunciando ações de vários espaços do espaço geográfico mundial. É o caso do Greenpeace, por exemplo, né, que vai estar sempre, né, defendendo o meio ambiente. A questão dos Médicos Sem Fronteiras, né, onde, por exemplo, vão muitos Médicos Sem Fronteiras no continente africano, né, em muitos países ali onde há uma precariedade na questão da saúde. Então os médicos, né, voluntários vão para essas regiões para fazer trabalhos então voluntários, né, de assistência à saúde dessas pessoas. Ok? Então são dois exemplos aí importantes de ONGs então que nós temos para poder ajudar as pessoas então, e não visa o lucro, né? Não visa nenhum tipo de benefício para essas instituições. Continuando aqui, a 3, letra D, ainda sobre as ONGs, em geral elas obtêm recursos. De onde elas obtêm recursos? Então, por meio de doações, campanhas, financiamentos, né?
governamentais ou de empresas privadas, venda de produtos, entre outros. Então, ou seja, essas empresas vão angariar fundos por meio de doações, pessoas doando, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Através de campanhas, através de financiamento dos próprios governos, né? Que ajudam, né? Essas empresas, ou a própria empresa privada, né? Que também são parceiras então dessas ONGs, além de venda de produtos. Então, por exemplo, a gente vê então o Greenpeace, por exemplo, ela faz camisetas, né? Vende esses produtos aí, através desses recursos, elas vão financiar as pessoas então a fazerem ações a favor do meio ambiente, ok? Continuando então, nós vamos ter aqui a questão número 4 para fechar então essa questão. Então é para observar o símbolo da FAO, né? E depois fazer as atividades no caderno. Então nós temos ali, vamos colorir para visualizar melhor. A FAO envia alimentos, né, a campos de refugiados sírios. Então, em sua opinião, o que o símbolo da FAO representa? A gente está vendo ali um desenho no meio desse símbolo aqui, ó, que é um trigo. Esse trigo aí vai representar o quê? Ele simboliza o alimento, né, relacionado então ao combate à fome. Então a FAO é uma ONG que vai ajudar então as pessoas na questão então da fome, ok? A letra B, que ação da FAO a fotografia está retratando. Então aqui a própria legenda diz, né, envio de alimentos, né, a refugiados sírios em Ain Issa, na Síria, em 2017. Então, letra B, ela retrata então a doação de alimentos a sírios abrigados em um campo de refugiados por causa de uma guerra civil que existe então nessa região aí da Síria. Letra C, que outras agências da ONU têm projetos diretamente ligados à área social. Então, para quem leu o texto lá da ONU, né, viu que a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, é um exemplo, né? A OMS, que representa programas de apoio técnico de assistência na prevenção e no tratamento de diversas doenças. E a OMS ela desenvolve programas de vacinação em massa, erradicação de doenças, fornecimento de remédios, Organização das Nações Unidas para a Educação, né? A ciência, a cultura, né? A Unesco, por exemplo, que promove então o desenvolvimento das áreas de educação, ciências humanas, sociais, informação, cultura, comunicação e ciências naturais. Então aí tem alguns dos exemplos aí, a OMS, a Unesco, né? São dois exemplos importantes aí, ok? Então é isso, pessoal. A gente continua na próxima aula. Até lá então.